E olha, uma das maiores transações da pecuária brasileira nos últimos anos foi desfeita. A JBS Agropecuária havia fechado a aquisição do mega confinamento da Fazenda Conforto, mas as empresas desistiram desse negócio bilionário. Quem nos traz os detalhes é o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Queria entender exatamente por que esse match foi desfeito, meu caro. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Pois é, Vitor, foi aí um desfecho inesperado, né, para essa transação que se esperava, aí foi anunciada com uma expectativa de formar talvez o maior projeto pecuário do Brasil, um dos maiores projetos desse tipo no mundo. Entre os rumores, o aperto de mãos e a frustração, né, na aquisição do mega confinamento da Fazenda Conforto pela JBJ Agropecuária, foram aí em torno de 2 meses de muitos rumores, de confirmações e tudo, e até que o negócio foi oficialmente desfeito na segunda-feira. Essa decisão foi tomada pelas duas empresas em comum acordo, né? Exatos 55 dias depois de elas terem protocolado lá no CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o pedido de análise do negócio, que é avaliado aí em torno de 1 bilhão de reais. A desistência foi revelada ontem, né, em primeira mão pelo AgFeed, ontem à noite. A gente teve acesso a um comunicado que as duas empresas enviaram, protocolaram novamente no CAD na segunda-feira, através do escritório de advocacia Sescom Barrier, e ali elas informam o CAD que decidiram, né, de forma livre, mútua e consensual, como eles escrevem, pelo encerramento das tratativas aí, relativas a essa apuração. Segundo eu apurei, Vitor, o motivo da desistência foi originado justamente dentro lá do CAD, né? Quer dizer, as empresas elas viram seus planos ficarem comprometidos após um despacho emitido no dia 5 de maio pelo superintendente geral do órgão de análise de concorrência, em que negando ali um pedido das duas empresas para que esse negócio fosse analisado através do rito sumário, ou seja, de uma forma mais rápida. O Alexandre Barreto Souza, que é o superintendente-geral do CAD, ele rejeitou esse pedido e determinou que o órgão utilizasse o rito ordinário, né, que aí ele não tem um prazo específico, pode tomar muito mais tempo e tal. Depois dessa decisão do superintendente do CAD, as duas empresas conversaram, decidiram dar um prazo de 40 dias para avaliar os efeitos daquela decisão e o andamento do processo, né, lá dentro do CAD, para ver se prosseguiam ou não. Diante aí, depois desse prazo, diante da incerteza sobre o tempo que levaria essa avaliação e mesmo sobre o eventual risco do negócio sofrer restrições por parte lá do CAD, tanto o José Batista Júnior, que é conhecido como Júnior Friboi, que é o dono da JBJ, como a família Negrão, que é proprietária da Fazenda Conforto, avaliaram que o melhor agora é eles desfazerem esse negócio, seguirem com as suas operações independentes. Eu procurei ontem ainda o Sérgio Pelizer, que é o CEO lá da Fazenda Conforto, ele confirmou a informação, ele me disse que eles esperaram esses 40 dias e como o processo não andou, a decisão, avançaram aí para essa decisão de desistir da negociação. Segundo o Pelizer, essa demora do CAD já vinha prejudicando as operações de ambas as companhias, incluindo ali relação com parceiros, fornecedores, os próprios funcionários, a compra de gado, né, que é fundamental para o andamento desse tipo de negócio. O sinal verde, Vitor, do CAD era necessário em função do negócio envolver dois gigantes aí da pecuária, né? A JBJ, ela se autodeclara aí dona do maior confinamento de gado do Brasil, ela tem uma capacidade anual para receber 540 mil animais, sendo 180 mil estáticos, né, em todas as suas unidades. A empresa aí do Júnior Friboi atua
em todas as etapas da pecuária, contando com fazendas de cria dedicadas à seleção, produção de bezerros e bezerras também das raças Nelore e Angus, fazendas de recria, confinamento, né? Ele costuma, uma parte desse rebanho aí abastece os frigoríficos do próprio Júnior Friboi. Ele tem lá uma marca chamada Prima Foods, mas a maior parcela segue para unidades da JBS, da qual a JBJ é uma das principais fornecedoras. Só para não confundir JBS com JBJ, tá? Porque as duas coisas têm uma relação direta. O Júnior Friboi, o José Batista Júnior, ele foi CEO da JBS, ele é irmão dos atuais controladores, né, do Wesley e do Joesley Batista. Ele vendeu a sua participação no grupo há alguns anos para os irmãos, e aí criou esse grupo JBJ, que é um grande grupo aí voltado para a pecuária, e que tem tido um crescimento importante. Bom, a Fazenda Conforto também está entre as principais fornecedoras da JBS. Ela é comandada pelo Pelizer e ele é genro do fundador da fazenda, o Alexandre Negrão. É conhecido como um piloto aí de Stock Car e faleceu em 2023. Então hoje a família, os herdeiros, né, que tomam as decisões lá. Ele criou esse negócio já na década passada e deu escala industrial à atividade de confinamento, né? A propriedade principal do grupo fica no município de Nova Crixás, em Goiás, tem 12 mil hectares, capacidade estática para receber 76 mil animais e um giro anual estimado em 180 mil cabeças de gado. No ano passado, ele faturou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais aí a Fazenda Conforto. Ele também possui lá na mesma área uma planta de biofertilizantes produzidos a partir dos resíduos do gado e uma fábrica de rações. É uma estrutura ali, uma propriedade impressionante, que por enquanto não vai mudar de mãos, Vitor. Luiz Fernando, só não confundir JBS com JBJ, como eu fiz aqui antes de chamar, peço perdão à nossa audiência, é claro. Inclusive, né, a JBJ, que tem como CEO, se eu não estou enganado, também um membro da família Batista, não é isso? Isso, exatamente. É o José Batista Júnior, né, como eu disse, o Júnior, que ele é conhecido como Júnior Friboi. Ele foi, né, CEO da JBS nos anos 2000, ali na primeira década dos anos 2000, vendeu a sua participação para os irmãos e aí criou esse grupo JBJ, atua de forma independente. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, muito obrigado. Sempre um prazer de visitá-la com você. O prazer foi meu, um bom dia a todos. Bom dia, até mais.